Como usar o passivo em alemão? Vou te explicar hoje de uma forma muito clara, porque esse tema, apesar de ser um tema do B1, mesmo que você esteja no zero, eu vou explicar de uma forma que você com certeza vai entender. Ravile, mas esse tema é importante? Passivo? O que é isso? Eu vou te explicar o que é que significa uma frase passiva, como identificar, como formar uma frase dessa em alemão, em quais circunstâncias usa, no presente, no passado e assim por diante. Então a gente vai realmente trabalhar com muito detalhe. Imagine só que você está no consultório médico, o médico acabou de te atender, te liberou, e aí você vai para a recepção, e a moça na recepção te fala assim, ó, a tua receita está sendo emitida. Essa frase é passiva. É importante que você entenda essa frase para que você entenda que sua receita está sendo emitida. Ou, por exemplo, você está no hotel. E aí você chega ali meia hora antes do seu horário de check-in, meia hora antes de você efetivamente conseguir entrar dentro do quarto. E aí a moça na recepção te fala o seguinte: então, o quarto da senhora ou do senhor está sendo preparado. É uma frase passiva também. Então, no dia a dia, essas frases passivas são usadas o tempo inteiro. E é importante que você consiga entender isso em alemão e consiga também falar isso em alemão. Às vezes você está vendo uma placa em alemão, muitas placas em alemão no dia a dia estão escritas no passivo. É por isso que muitas vezes você lê uma placa e você fala, o que é que está escrito aí? Porque estão usando um tema de B1, só que eu vou te explicar hoje de uma forma que você vai entender, mesmo tendo A1 ou A2, etc. Você vai entender depois dessa aula aqui. E você vai entender algumas placas em alemão. Muitas vezes está escrito assim, ó. Não se pode fumar aqui, só que está escrito de uma forma passiva, às vezes você não consegue entender por causa da construção gramatical. Você até entende uma palavra ou outra, e aí só que você não entende a fundo, porque você não tem esse entendimento de frases passivas em alemão. Beleza, Ravi, já entendi que é importante. Agora, que diacho é frase passiva? Explica para mim aí, que eu quero entender a diferença entre uma frase ativa e uma frase passiva. A frase ativa, como o próprio nome já diz, pega o bizu. A frase ativa, na frase ativa, o sujeito ele bota a mão na massa. Ele está ativamente fazendo uma coisa, alguma coisa. Então, supondo que eu falo assim, ó. Pera, gente. Eu estou perguntando sobre o passeio. Então, quando eu estou ali com um grupo de amigos, que a gente está fazendo, querendo se informar sobre um passeio, eu peço silêncio a eles porque eu agora estou me informando, estou perguntando sobre o passeio. Essa frase, você acha que ela é ativa ou é passiva? Vou te dar agora um outro exemplo. Imagine só que eu sou o cara, eu sou o guia do passeio. E nesse momento estão me fazendo perguntas. E eu falo assim, ó. Pera, gente, falo com os meus amigos, né? Pera, pessoal. Agora eu estou sendo perguntado sobre o passeio. Essa frase que eu acabei de falar, ela é passiva ou é ativa? Vou até colocar na tela para vocês me responderem. Então, olha só. Qual dessas duas frases é passiva? A número 1 ou a número 2? Olha a número 1. Eu estou perguntando sobre o passeio. Frase número 1. Frase número 2. Eu estou sendo perguntado sobre o passeio. Tem um número aqui antes, ó. Frase 1, frase 2. Qual das duas é a frase passiva? Bárbara colocou 2. Iane colocou 2. Nossa. The Best colocou... The Best. colocou 2. Algodres colocou 2. Madalena colocou 2. Juliano também. Denis também colocou 2. Rose também. Beleza. Então vocês pegaram... Sandra também colocou 2. Então vocês pegaram a ideia da coisa. Qual é a diferença então de uma frase ativa para uma frase passiva? Na frase ativa, o sujeito está executando uma ação. Ele está fazendo acontecer. Ele está conjugando ali. Não posso falar que está conjugando verbo não, que na frase passiva a gente vai ver que conjuga verbo também o sujeito. Calma. Então ele está ativamente fazendo uma coisa. Beleza? Mais exemplos de frases aqui, ó. Se eu falo o seguinte: vocês estão com fome, é? Pera, gente, eu estou fazendo a comida, eu estou preparando a comida. Quando eu falo que eu estou preparando a comida, essa frase ela é ativa.
Porque o sujeito está executando a ação. Eu estou preparando a comida. Eu estou lá fazendo a comida. Eu estou ativamente cortando o tomate lá, o repolho, sei lá o que é, e fazendo a comida. Agora, se eu falo assim para o pessoal, calma, gente, a comida está sendo preparada. Pega a comida, que é o sujeito da frase. A comida está fazendo... Nessa frase, a comida... Não muda a frase não, porque o seu cérebro, se você pensar em português principalmente, ele rapidamente sai mudando as frases, aí fica confuso. Mas peraí, a comida está sendo preparada, mas tem alguém preparando a comida, então não sei se é passiva ou ativa. Calma e feliz, você está mudando a frase. Foca só no exemplo, ó. A comida está sendo preparada. Nessa frase aqui, a comida está sendo preparada. Ela é ativa? Essa frase é ativa ou passiva? É passiva, porque o sujeito, que é a comida, não está fazendo porra nenhuma. Então, a comida está sendo preparada. A comida em si, ela não está se fazendo sozinha. Então, ela está recebendo uma ação externa. Então, na frase, a comida está sendo preparada, é uma frase passiva. Ravile, eu acho que eu entendi. Então, quer dizer que se eu falar assim, ó, o carro... Eu sou mecânico. Eu chego para o cliente e falo, ó, o carro está sendo consertado. Pode aguardar aí que o carro está sendo consertado. Essa frase é passiva, porque o carro, que é o sujeito nessa frase, não está fazendo nada. O carro está sendo consertado. Frase passiva. Agora, como é que você faz então para transformar essa frase, o carro está sendo consertado, numa frase ativa? É quando você pensa da seguinte forma, peraí, o carro está sendo consertado, o carro não está fazendo nada. Então ele está recebendo uma ação, a frase é passiva, já entendi. Se eu quiser pegar essa frase, pegar a ideia dessa frase, o conteúdo dela e transformar em frase ativa, eu vou ter que falar de quem está fazendo isso. Então eu poderia falar, por exemplo, o mecânico está consertando o carro. É a frase ativa. A passiva, a frase passiva correspondente ou relacionada a essa aqui é o carro está sendo consertado. Passiva. O mecânico está consertando o carro. Ativa. O carro está sendo consertado. Passiva. O mecânico está consertando o carro. Ativa. Pegaram a ideia? Eu ia ficar de piadinha aqui, brincando pro lado e pro outro igual a Chaves, mas eu vou ficar não. Vocês pegaram a ideia, né? Vamos lá, próximo exemplo aqui. Uma casa nova está sendo construída aqui. Então você está ali na sua rua, está passando com sua colega, aí tem lá um buracão no chão e tal, e aí você chega para sua colega e fala, uma casa nova está sendo construída aqui. Então, uma casa nova está sendo construída aqui. Essa frase é passiva. Uma casa nova está sendo construída. A casa não está fazendo nada, mas pessoas, construtora, etc., está fazendo essa casa. Mas na frase, uma casa nova está sendo construída, é uma frase passiva. Agora vamos pegar essa frase e colocar de forma ativa. Uma construtora está construindo uma casa nova aqui. A passiva, uma casa nova está sendo construída aqui. Pegaram a ideia? Beleza. Ravile, mas eu entendi já. Tá tudo claro em relação a o que é frase passiva. Quando é que eu vou usar isso? Para que eu vou usar de frase passiva? Olha só, frase passiva, ela é muito utilizada quando o sujeito, por exemplo, ele é desconhecido ou não precisa ser mencionado. Ou seja, quem fez ou está fazendo aquilo, ou você não sabe quem é, ou não precisa ser mencionado porque é irrelevante, o foco é a ação. Vou te dar dois exemplos. Um primeiro de que o sujeito é desconhecido e um outro exemplo de uma frase passiva em que o sujeito, embora seja conhecido, não precisa ser mencionado, porque não há relevância a mencionar. Então vamos pegar aqui o sujeito é desconhecido. Você estacionou seu carro, foi para casa da sua amiga, comeu, bebeu, brincou, curtiu, fez tudo. Quando voltou, seu carro não estava mais lá. Qual a primeira coisa que você vai pensar? Putz, meu carro foi roubado. Meu carro foi roubado é uma frase passiva no passado, mas é passiva. Porque, ó, o seu carro não fez nada. O sujeito, você não sabe nem quem roubou seu carro, você não sabe o nome da pessoa, quem foi, você não viu, você não sabe idade, tamanho, nada. Foi uma pessoa, foi um ser humano, beleza, mas é irrelevante, você não sabe quem é, desconhecida, a pessoa é desconhecida. Então, meu carro foi roubado. Por quem? É irrelevante, você nem sabe quem roubou.
mas aí a frase é passiva, você não precisa mencionar o sujeito, você também nem sabe quem é, e é uma frase passiva porque seu carro não fez nada, ele recebeu uma ação externa. Meu carro foi roubado, alguém executou essa ação e arrancou seu carro de lá. Então o sujeito é desconhecido. Agora uma frase passiva em que, embora o sujeito seja conhecido, é irrelevante mencionar. Se eu falo assim, ó, aparece muito no celular. Aparece muito no celular. Imagine só que você está usando seu celular em alemão. Quem é que tem um celular em alemão aí? Fala eu. Que aí você vai lembrar do que eu estou falando. Você tem seu celular em alemão, às vezes você vai abrir um site, abrir seu e-mail e aparece assim, ó. Die E-Mail wird geladen. Então, o e-mail está sendo carregado. Nessa frase está dizendo que o e-mail está sendo carregado. Precisa falar por quem que o e-mail está sendo carregado? É por um servidor, mas não precisa falar que o e-mail está sendo carregado por um servidor. Não há necessidade de falar isso. Percebe? Da mesma forma, você tem uma frase, por exemplo, assim, o arquivo está sendo baixado. É algo que também aparece no seu celular em alemão. Quando você está baixando um arquivo, volta e meia pode aparecer assim, ó. Die Datei, o arquivo, wird heruntergeladen. O arquivo está sendo baixado. Por quem que está sendo baixado esse arquivo? Não importa. O que importa mais é a ação, o que está acontecendo. Que é o arquivo está sendo baixado. Percebe? Então, quando é que a gente usa a frase ativa? Já falei. Já citei duas situações. Quando você não sabe quem é o sujeito. Ou quando o sujeito, embora você até saiba quem seja o sujeito, é irrelevante. Porque o foco está na ação, no que está acontecendo. É mais importante. Da mesma forma, quando você está na recepção do médico e a recepcionista fala: a sua receita está sendo emitida, está sendo impressa. Não importa quem está fazendo isso. É claro que na sua cabeça já está claro que é alguma funcionária de lá desse consultório. Agora ela precisa falar: ô fulana, a sua receita está sendo emitida pela Juliana, ou está sendo emitida por minha colega, ou pela funcionária. É irrelevante. A única coisa que você quer é saber se sua receita está sendo emitida ou não, porque você quer cascar fora do médico ali, passar na farmácia e ir para casa cuidar ali da sua enfermidade. Então, qual a importância de uma frase ativa? Conseguir se comunicar com mais pluralidade, com mais repertório de vocabulário, conseguir entender melhor placas, entender melhor as pessoas. Quando você usa e entende frases passivas, você tem muito mais autonomia para utilizar o idioma. E é um tema de B1, mas espero que você esteja entendendo até agora, porque até o final você vai sair daqui com informação muito detalhada sobre esse tema. Beleza. Raviri, eu quero saber uma coisa agora. Já entendi quando é que usa, a importância disso. Agora, em alemão. Como é que eu... Lacerda colocou: a máquina está lavando. Não, aí já não é uma frase passiva. A máquina está lavando. Toda vez que você falar que algo ou alguém está fazendo algo, não é passiva. Não é passiva. Só é passiva quando você identificar que o sujeito da frase está recebendo uma ação. Ravi, dá um exemplo então com a máquina aí então. A máquina está sendo consertada. Agora é passiva. Não, Ravi, não dá exemplo com a máquina não, dá exemplo com a roupa então. A roupa está sendo lavada. É uma frase passiva. A roupa está sendo lavada, está recebendo a ação. A máquina está sendo consertada, recebendo uma ação. O quarto está sendo higienizado. O quarto está recebendo uma ação. Então, coisas inanimadas frequentemente recebem uma ação de um ser humano. A porta está sendo fechada. Agora, o que me dá raiva de curso tradicional é que, olha os exemplos que eles colocam. A porta está sendo fechada. Tu fica falando isso no dia a dia? Dá uma olhada, pessoal. A porta está sendo fechada. Olha esse fenômeno. Pega uma câmera aí. Ninguém faz isso. Então, é um exemplo meio bosta. Não é um exemplo proibido. Dá para entender a lógica da coisa com esse exemplo? Dá. Mas eu gosto de exemplo mais assim, mais... que a gente pode usar com mais frequência, entende? Eu gosto muito disso. Porque isso faz você linkar o tema, que já é um tema que às vezes muita gente acha que é difícil, mas não é difícil. Aí você facilita com exemplos mais do dia a dia, para a pessoa já pegar e usar aquilo. Edisângela colocou: a louça está sendo lavada. Perfeito. Frase passiva. A louça não está fazendo nada. Ela está recebendo uma ação. A louça está sendo lavada. Frase passiva. Show de bola. Dá para colocar essa frase no passado?
Dá. Ela fica passiva do mesmo jeito, só que no passado. A louça foi lavada. No passado, do mesmo jeito. Beleza. Ravile, eu já entendi. Agora eu quero saber em alemão o que é que a gente tem que fazer para formar uma frase passiva aí nessa no presente. Porque o passado eu vou explicar daqui a pouco. Mas no presente, como é que eu formo uma frase passiva dessa? A louça está sendo lavada, a máquina está sendo consertada, a comida está sendo preparada, o carro está sendo consertado. Como é que faz para fazer isso? Olha só, presta atenção que você vai precisar disso aqui. Isso aqui tem que, infelizmente, para começar a gente tem que decorar isso aqui, tá? Essa formação, presta bastante atenção, dá um print na tela, se vira nos 30, que você vai ter que decorar isso aqui. Olha só. Você precisa de um verbo auxiliar. Fala, Leozito! Dankeschön. Ó, você vai precisar de um verbo auxiliar. Que diacho é verbo auxiliar? É um verbo que está ajudando, é um verbo ajudante. Você vai precisar de um verbo auxiliar, que é o verbo werden, conjugado no presente. Não é para conjugar no passado, a gente não quer frase no passado, a gente quer no presente por enquanto. E no final da frase, você vai colocar o particípio perfeito, também chamado de particípio 2, você que manda, você escolhe o que você quiser. O nome não importa, o importa é você saber o que é isso. Ravile, o que é particípio perfeito? Sabe quando você fala no passado em alemão, você fala assim, ich habe gegessen, eu comi, ich habe gearbeitet, eu trabalhei. Quando você tem esses verbos no final de frases ali no perfect, nesse passado que você provavelmente já sabe falar assim, esses verbos no final que começam com GE, eles estão no particípio 2, ou no particípio perfeito. Nem todos começam com GE não, tá? Você pode falar studiert ou telefoniert, né? Nem sempre começa com GE, mas a maioria sim. Então, particípio perfeito são esses verbos. Beleza? Vamos combinar isso aqui. E o verbo werden, basta você saber conjugar o verbo werden ali no presente, né? Ich werde, du wirst, e assim por diante. Você vai precisar dessa conjugação do verbo werden no presente. Principalmente a conjugação em terceira pessoa, você vai precisar muito. Muito mesmo, mas claro, tem que saber todas, tá? Maravilha, então você vai precisar disso aqui. Decore isso aqui que a gente vai precisar a partir de agora para a aula toda, tá? Desceu aqui, deixa eu voltar. Voltei. Decore isso aqui, anota até num papel, bota do seu lado que a gente vai precisar disso aqui para a aula toda, tá? Para os exemplos que eu vou dar mais de 10 exemplos aqui a partir de agora. Decore isso aqui. Ou então anota no papel e tira print aí. Fechou? Beleza. Então, olha só. Imagine só que você chega pro pessoal ali, você trabalha no restaurante, e alguém está te cobrando a comida e tal, você fala, calma, a comida está sendo preparada. Pô, dá para falar de forma ativa? Ela poderia falar, eu estou preparando a comida? Daria, mas ela não quer. Ela quer falar de forma impessoal. A comida está sendo preparada. E aí ela vai falar, presta atenção, a comida, como é que é em alemão? Vamos construir juntos? A comida. Das Essen. Show de bola. Ravile me falou que eu vou ter que usar essa formulazinha aqui, essa formação. Werden mais o particípio. Então, se eu quero falar que a comida está sendo preparada, pega o bizu. Ó, um bizu, o verbo werden você pode traduzir como está sendo, tá? Então, das Essen, terceira pessoa, né, do singular. Então, a conjugação vai ser wird. Então, das Essen, wird. E agora, como é que eu falo preparado, preparado em alemão? Qual é o verbo? O verbo é zubereiten. Só que você vai precisar dele no particípio. Então, das Essen wird, a comida está sendo, e agora eu preciso do preparado ou preparada. Se não souber, se você estiver escrevendo em alemão e não souber isso de cor, você pode ir em qualquer dicionário ou conjugador de verbo na internet, você acha. Procura o conjugador de verbos. E aí você vai colocar o verbo zubereiten, que é o verbo preparar alguma comida. E você vai procurar o particípio perfeito desse verbo. Se chegar lá, você vai achar. Você vai achar o zubereitet. Então, das Essen wird zubereitet. Então, essa frase aqui, ó, inclusive, normalmente em alemão, você não fica traduzindo o verbo auxiliar, não, tá? Mas no passivo dá. Frases passivas dá para você pegar e traduzir o wird como está sendo. Olha só. Das Essen, a comida, está sendo, wird zubereitet.
preparada. A comida está sendo preparada. Peraville caiu, acho que entrou aqui esse, já entendi. Então, se eu quero falar que o carro está sendo reparado, no sentido de consertado, basta eu falar. Saber o carro, em alemão, já sei que é das Auto, o carro. Está sendo, você acabou de mostrar pra gente aí, que é wird, das Auto, wird, e consertado ou reparado, eu já sei qual que verbo é esse em alemão. É o verbo reparieren. Só que eu vou usar ele no particípio 2 e vai ficar repariert. Então, o carro está sendo consertado. Pegou o bizu? É isso. Se tu pegou o que eu falei aqui, tu vai embora tranquilo. Das Auto wird repariert. O carro está sendo consertado. Quer ver eu vi isso no trem. Eu estava vindo de Amsterdã para cá, para onde eu moro. E aí o que acontece? Eu estava ali esperando o trem trem chegou um pouco antes do horário e eles começaram a fazer limpeza dentro do trem. Aí quando eu ia entrar no trem, eu já bati o olho naquela, sabe, tem um painelzinho no ICE, que é aquele trem branco? Fala comigo, Mara, beleza? Sabe aquele trem branco que é o ICE? Do lado de fora tinha um painelzinho assim, tem um painelzinho, né? E tava escrito a frase que eu vou mostrar pra vocês agora. E aí eu lembro que eu gravei um videozinho bem rápido, tem um vídeo que bombou. Gravei ele tem uns 4 meses, isso eu acho. Agora eu vi um videozinho rápido falando, ó, gente, se você não entender isso aqui, você pode passar vergonha e tal. Por que passar vergonha? Porque se você não entender, você vai já entrando no trem e o pessoal vai mandar você sair porque não é pra entrar agora. Porque o trem está sendo limpo. E aí tinha essa frase que eu vou mostrar pra vocês aqui agora na tela, tava lá no trem. Aí eu fiz um videozinho, gravei, tá? Esse videozinho até deu bastante visualização com essa frase aqui, ó. Der Zug wird gereinigt. Então, olha só, o trem está sendo limpo, higienizado, aí tu escolhe. Mas vamos trazer como limpo. O trem está sendo limpo. É uma frase passiva que é importante que você entenda para não passar vergonha, por exemplo, sair entrando dentro do trem. Beleza? Então, tá vendo a importância de saber frase passiva? Você se depara com isso, alguém fala isso com você, porque quer falar de uma forma mais impessoal, ou você se depara com isso em placas, em avisos, em avisos luminosos e assim por diante. Der Zug wird gereinigt. Bora pegar mais exemplo? Eu quero agora fazer o seguinte. Eu já fiz comparações de frases ativas com frases passivas no início da live. Quem está aqui desde o início, com certeza, entendeu o que é uma frase ativa e o que é uma frase passiva. Agora eu vou fazer essa comparação em alemão, para você perceber, tá? E aí você vai identificar de cara que se você pegou aquela formação, como é que forma o passivo, você vai identificar aqui agora a diferença, ó, de uma frase ativa em alemão. Presta atenção. Frase ativa em alemão. Eu estou preparando a comida. É um verbo separável, né? Mas então, ich bereite das Essen zu. Eu estou preparando a comida. Segura a onda aí que a comida já vai sair. Aquela feijoada maravilhosa. Ich bereite das Essen zu. Estou preparando a comida. Agora, a cozinheira, ela quer falar de forma passiva. Ela não quer falar eu estou preparando a comida. Ela quer falar a comida está sendo preparada. A comida não está fazendo nada. Então, por isso que é uma frase passiva. Quem está aqui desde o início pegou direitinho. Frase passiva. Das Essen wird zubereitet. Lembrando que no dia a dia, você pode falar que wird, som de T no final, né? Wird. Só que é mais comum falar wird. Das Essen wird zubereitet. Não fica necessariamente wird, embora esteja correto, mas é mais comum falar wird. Wird. Beleza? Bora para o próximo exemplo? Olha só, a gente vai pegar aqui agora e trabalhar com frases passivas no presente e no passado. Porque até agora a gente trabalhou no presente, mas eu quero mostrar para vocês como é que faz para falar no passado. Então, supondo que um ladrão está sendo conduzido para Berlim. Um cara muito procurado, criminoso muito procurado, está sendo conduzido para Berlim nesse exato momento. E tem um helicóptero lá
do site de notícia, filmando tudo e falando, ele está sendo levado para Berlim. Aí, esse repórter, caramba, nunca mais eu falei essa palavra em português, meu Deus. Esse repórter, ele fala essa frase aqui, ó, ao vivo. Er wird nach Berlin gebracht. Ele está sendo levado para Berlim. Ele quem? O criminoso. O criminoso está fazendo alguma coisa aqui, nessa frase? Não está fazendo nada, por isso que é uma frase passiva. Ele está sendo, lembra o bizu que eu passei? Ele está sendo levado para Berlim. Lembrando que o particípio tem que ficar no final, né? Então aqui está claro para todo mundo aí que está desde o começo da live. Beleza. Er wird nach Berlin gebracht. Ravili, só que imagine só que essa notícia já aconteceu, o cara já foi levado, já está preso, e eu estou lendo a notícia agora falando isso no passado. Como é que seria essa frase no passado? Olha que coisa fácil, você não tem ideia da facilidade que é. Ó, ele está sendo levado para Berlim, né? Eu quero pegar essa frase e colocar no passado. Qual é a única coisa que eu tenho que alterar aqui? Quem que sabe colocar essa frase no passado alterando só uma palavra? Coloca nos comentários aí que eu quero ver quem é que está sagaz no particípio, no passivo em alemão. Vou esperar alguns segundos. Vai lá. Como é que essa frase no passado? Alterando uma palavra só. Até agora ninguém Sandra colocou uma coisa ali, mas não entendi. Teve outra participação, vou esperar. Quem mais? Má colocou ali. Quem mais? Juliano. Sandra. Então, algumas pessoas acertaram, outras não. Não tem problema, é importante participar. Quem colocou Vuda, acertou. Então aqui a única coisa que a gente vai alterar para falar essa frase no passado é esse verbo aqui, ó. Você vai colocar Vuda. Você vai ter que saber a conjugação do verbo werden no Präteritum, que é um passado alemão. Então é a Vuda, sem umlaut, tá? Não tem umlaut. Não é frase aqui envolvendo conjuntivo, etc. Então, sem umlaut é a Vuda. Vamos botar aqui na tela? Aqui, ó. É a Vuda nach Berlin gebracht. Beleza? Então, simples assim. Simples desse jeito. Eu sei que agora você deve estar pensando naquele outro passado no passivo. Esquece isso por enquanto. Relaxa aí. Foca no passivo Präteritum. Er wurde nach Berlin gebracht. Ele foi levado para Berlim. Simples desse jeito. Então, no presente, o verbo werden fica no presente. No passado, o verbo werden fica no passado. No final, você não altera nada. Não altera mais nada. Só altera um verbo. Saca. Beleza? Eu sei que muita gente colocou o verbo haben aí, porque ficou pensando naquele passado alemão de ich habe gegessen, que é o Perfekt, que é o passado que você aprende lá no A2 e tal. Não. Bora pro próximo exemplo? Imagine só que você está baixando um arquivo no seu computador, no seu celular, e aparece essa mensagem aqui, principalmente se seu celular ou computador estiver em alemão, que eu recomendo, você vai se deparar com esse tipo de frase com frequência. Die Datei wird heruntergeladen. Então, o arquivo está sendo baixado. Beleza. Gente, como é que é essa frase no passado? Agora, todo mundo vai acertar. Não tem pra onde correr. Todo mundo vai acertar, porque a gente acabou de ver isso. Então, se eu quero falar que o arquivo foi baixado, só mudo um verbo. Die Datei wurde heruntergeladen. O arquivo foi baixado. Beleza? Aí, você também pode estar se perguntando uma coisa. E sabe por que você pode estar se perguntando o que eu vou falar agora? Porque eu me perguntava isso nas aulas de alemão há 8 anos atrás. Então eu me perguntava assim, tá bom, passivo e tal. Primeiro que eu não tinha entendido direito o tema. Na aula tradicional lá, eu não tinha entendido direito o tema, demorei um tempão para entender esse troço. Quando eu entendi, eu tive que pegar na raça alguns detalhes, que eu vou te passar aqui rapidinho. Tive que pegar, demora meses para pegar essas coisas, e uma das coisas eu vou te passar agora aqui, que você vai entender em menos de um minuto. As frases que eu te passei até agora, passivas, a maioria foi no presente, envolvendo algo que está acontecendo agora. Então, se eu falo para você assim, ó, Patrick, a comida está sendo preparada.
É uma frase passiva e isso está acontecendo agora. Patrick, a comida está sendo preparada. Se eu falo para Patrick assim, ô Patrick, vou pegar a Ingrid que entrou agora. Ô Ingrid, aguenta aí que teu carro está sendo consertado. Daqui a meia hora eu te libero, beleza? Então o carro está sendo consertado agora, está acontecendo. E eu estou usando o passivo no presente, né? Dein Auto wird repariert. Teu carro está sendo consertado. Se eu falo que uma nova casa está sendo construída, está no presente também. Aquilo está acontecendo, estou vendo os trabalhadores lá cavando o chão, colocando isso, colocando aquilo, cimento para um lado, cimento para o outro. Beleza. Só que é o seguinte, o passive present, que é esse passivo no presente, é aquela formaçãozinha que eu te ensinei hoje, vou até colocar de novo na tela, aquela fórmula. Isso aqui não é só usado para algo que está acontecendo agora. Isso aqui, o passive present, que é essa formação aqui, você também vai usar para coisas habituais, para coisas que recorrentemente acontecem, que estão acontecendo o tempo todo, todos os dias. Vou te dar um exemplo. Supondo que você seja uma pessoa atraente. Você é uma pessoa atraente. Sorriso bonito, você tem um charme gostoso. Quem te olha já dá vontade de te conhecer, de puxar um papo contigo. E você percebe isso. Quase toda vez que você sai, tem um zoiudo que fica te olhando. Não dá 5 minutos, vai lá puxar papo contigo. E por que ele faz isso? Porque você é atraente. E aí você, sem falsa modéstia, você pode chegar e falar o seguinte: eu sou frequentemente abordada. Eu sou frequentemente abordada. Por quê? Frequentemente pessoas vêm falar com você. Só que quando você fala que você é frequentemente abordada, isso é uma frase passiva. Por que é passiva? Pega a explicação que eu dei o tempo todo na aula. É passiva porque você não está fazendo nada. Quando você fala que você é abordada, é frequentemente abordada, a ação está vindo de fora. Outras pessoas que te abordam. Então é uma frase passiva. E essa frase passiva, a gente vai escrever ela no presente em alemão, vou compartilhar na tela com você, só que a gente de cara já percebe que é uma frase envolvendo algo que é desse jeito. Não é que está acontecendo agora, isso acontece com recorrência. Então a gente está usando uma frase no presente para falar de algo que é daquele jeito, que acontece com frequência assim. Então se você for essa pessoa, você pode simplesmente falar ou mesmo pensar, né? Nossa, eu sou frequentemente abordada, que bom e tal. Ou que ruim, né? Não sei se você acha isso bom ou ruim. Mas vamos lá, a frase é: Ich werde oft angesprochen. Olha o verbo auxiliar conjugado no presente conforme o sujeito. Olha no final o particípio perfeito. Angesprochen. Vendo o verbo ansprechen. Tô citando quem tá me abordando? Não tô citando, não precisa. Poderia, mas não precisa. É uma frase passiva, tô focando na ação. Eu sou frequentemente abordado ou abordada. Frase passiva. Aí você... Agora, olha só. Compara essa frase aqui com a frase, por exemplo, a porta está sendo fechada. Poxa, eu acho essa frase muito mais interessante. Porque é algo que pode acontecer com você, você queira falar isso em algum momento. Mas você não pega esse exemplo em curso tradicional. Eles não falam essas coisas mais do dia a dia. Vou dar um outro exemplo. Você está num relacionamento. Você tem um parceiro, você tem uma parceira. E você não se sente valorizada. Né? O relacionamento no momento não está bom. Você não está se sentindo valorizada. E aí você senta para conversar com teu parceiro ou tua parceira. Você chega, conversa ali e tal, olha nos olhos e fala assim, seguinte: então, nesse relacionamento aqui, eu não sou valorizado. Ou eu não sou valorizada. É uma frase passiva. Falando de um sentimento que você tem. Você está vendo, então, que você tem que linkar o tema gramatical alemão, você tem que linkar com algo que facilite você falar de emoções. Facilite você entender placas, aviso, comunicação numérica, como eu dei exemplo lá da receita que está sendo emitida. Você tem que ficar linkando os temas gramaticais alemães com aquilo que você efetivamente ouve e fala no dia a dia. Senão, você vai estudar aquele tema e você fala assim: eu odeio gramática alemã. Claro que você odeia.
Você está dando um monte de regra lá, preocupado só com tabela, em preencher lacunazinha. Preencher lacuna é legal, é um tipo de exercício. Só que tem que ter conteúdo ali que vai fazer você entender a importância daquilo. Tem que ter essa relação. Então, se você não se sente, por exemplo, valorizado no relacionamento, você pode falar isso aqui, ó. Ich werde nicht geschätzt. Eu não sou valorizada ou não sou valorizado. Ich werde nicht geschätzt. Ou eu não estou sendo, também daria. Eu não estou sendo valorizada ou valorizado. Quem chegou mais no início lembra do bizu que eu passei da tradução, né? Estou sendo, está sendo. Eu estou sendo, não. Em alemão o não está depois, né? Porque em português a gente fala eu não, né? Em alemão não dá para fazer isso não. Não dá para fazer ich nicht werde, fica errado. Então, eu não estou sendo valorizado ou valorizada. Quer ver outra coisa que você pode falar no relacionamento também, dentro de problema que está acontecendo ali, você fala assim, poxa, eu não estou sendo visto aqui. Eu não estou sendo vista. Né? Sei lá, a pessoa parou de me procurar, sei lá o que das contas. Você pode falar isso aqui. Ich werde nicht gesehen. Ich werde nicht gesehen. Eu não estou sendo vista ou visto. Frase passiva para falar de sentimento seu. Quem diria? Quem diria? E para falar de coisa que é recorrente, não é que está acontecendo agora. Está acontecendo há semanas e isso está presente. Agora, eu vou pegar um outro exemplo relacionado a recolhimento, por exemplo, do lixo, que é algo que acontece todo dia. Então, a frase passiva no presente para falar de algo recorrente. Der Müll wird jeden Morgen abgeholt. Então, o lixo é recolhido. O lixo é, agora que a gente traduz como é, né? Como se fosse o verbo sein, mas não é o verbo sein. Então, o lixo é recolhido jeden Morgen, toda manhã. Próximo exemplo. Die Fenster werden einmal im Monat geputzt. Ravi, mas por que você está dando esse exemplo de janela que você acabou de falar que porta é um exemplo besta, que não sei o quê? Porque aqui, por exemplo, é alguém te falando, o cara lá do prédio, como é que fala? Esqueci o nome agora. Mas o cara que é responsável pelo prédio te falando, olha só, minha senhora, as janelas, elas são limpas uma vez por mês. E você precisa entender essa informação. Porque você estava reclamando que a janela está suja e você paga pela limpeza externa, pelo corredor, pelas janelas e tudo mais, a janela está suja pra caramba. Aí ele fala, não, aguenta aí. Die Fenster werden einmal im Monat geputzt. Beleza? Matou, ich werde unterdrücken bin. Estaria correto? Não. Você tem que lembrar da formação do passivo. Como é que é a formação do passivo? Se não respeitar a formação do passivo, já dá BO, entendeu? Agora, eu sei o que você quer dizer. Eu sei o que você quer dizer, mas não é, o verbo sein não vai estar no início, não. E tem uma coisinha ou outra ali que tem que mudar. Olha, eu sei o que você quer dizer. Bora para o próximo exemplo. Ó. De post. Então aqui, ó. Nesse caso aqui, no singular, né? Então, a correspondência é entregue todos os dias às 10. Usando o passive present, né? O passivo no presente, para falar de coisa que é recorrente, está acontecendo todo dia. Então, a correspondência é entregue. Genau, Hausmeister. Tinha esquecido. Então, a correspondência é entregue todo dia às 10 horas da manhã. Percebe? Frase passiva. Pegou? Aí você, para a gente não deixar essa aula pela metade, eu preciso colocar um detalhezinho aqui. Você pode estar se perguntando o seguinte, Ravili, cheguei no começo da live, estou aqui até agora, entendi o rolê todo. Você tinha comentado que numa frase passiva não dá para citar, não dá para citar não. Não é comum mencionar quem realizou a ação, ou quem está realizando a ação. Então, na frase passiva, por exemplo, a receita está sendo emitida, a receita médica, né? A receita médica está sendo impressa, está sendo emitida. Nessa frase, a gente não está falando quem está fazendo isso. E você falou que em frases passivas, isso não é comum de fazer, é mais comum não citar quem está fazendo aquilo, que também nem interessa. Exatamente. Só que é possível fazer isso se você quiser. Não é que é impossível, é possível. Só que não é tão comum, não há necessidade. Mas se você quiser, o que você pode fazer? Você vai usar
Para citar quem executou, está executando a ação, você pode usar, por exemplo, a preposição von mais dativo. O dativo, é claro, se tiver algum artigo declinável ali, você vai declinar. Mas então, von mais dativo, que seria então a pessoa que fez ou está fazendo aquilo. Vou te dar um exemplo. Quando você... Sabe aquela frase que eu te mostrei, que você é uma pessoa muito atraente, e você reconhece para si mesmo, ou fala para alguma amiga que você confia, você fala assim, amiga, engraçado, né? Eu sou frequentemente abordada. Nessa frase você não está citando por quem você é abordada, porque não interessa. Você está focando na ação, no que acontece frequentemente. Frequentemente eu sou abordada. Só que se você quiser citar, você pode citar usando von mais dativo. Você pode falar o seguinte: eu sou frequentemente abordada por desconhecidos. Aí você pode usar von mais dativo. Olha que interessante. Ich werde oft von Fremden angesprochen. Então, eu sou frequentemente abordada por desconhecidos ou estranhos, tanto faz. Desconhecidos dá. Ich werde oft von Fremden angesprochen. Eu sou abordada frequentemente von desconhecidos. Dá para citar se você quiser. Na frase, por exemplo, o edifício está sendo renovado. Das Gebäude wird renoviert. O edifício está sendo renovado. Há necessidade de eu falar que o edifício está sendo renovado pelos trabalhadores da construção? Não há necessidade. Inclusive, numa plaquinha dessa, que você eventualmente pode se deparar com uma plaquinha dessa em frente a um edifício, às vezes tem uns avisos desses, né? O edifício está sendo renovado, tal. E vai dizer que a loja está aberta em outro endereço, coisa assim, isso acontece. Você só vai ler, provavelmente, o edifício está sendo renovado. Não vai ler, o edifício está sendo renovado pelos trabalhadores da construção. Não há necessidade de falar quem está renovando, porque já está óbvio. Claro que é trabalhador da construção. Mas, se você bater o pé e dizer que quer falar, quer citar, usa von mais dativo. Aí ficaria algo assim, ó. Das Gebäude wird von den Bauarbeitern renoviert. O prédio está sendo renovado pelos trabalhadores da construção. Pegou? Então, o que é que a gente tira de lição aqui hoje? Que frase passiva não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa muito fácil de entender. Que falar frase passiva é uma coisa muito importante, não só você falar de você mesmo ou você mesmo, mas entender as pessoas, placas, avisos. A gente entendeu como é que forma frases passivas em alemão. Quando é que usa? A gente aprendeu a colocar falar no presente, falar no passado. A gente aprendeu as diferenças entre frases ativas e passivas, fazendo comparações. A gente aprendeu que o passivo no presente não é só para falar de algo que está acontecendo agora, mas dá para falar de algo que é recorrente também. E a gente aprendeu que em frases passivas você consegue citar a pessoa que executou ou está executando a ação, embora isso não seja obrigatório, vamos colocar assim, ou recorrente, porque na frase passiva o que mais importa é a ação e não quem executou aquela ação, beleza? Se você chegou no final, volta para assistir, porque esse conteúdo aqui vai fazer você ter clareza, você vai dominar esse conteúdo. Claro, obviamente não todo, tem mais informação para dar, etc. Mas você vai ter uma base muito, muito boa desse conteúdo se você que chegou por último assistir essa live desde o começo, beleza? Eu vou postar agora. Beijo para vocês, abraços e até quarta-feira às 20 horas.